nós vamos agora ouvir da sua palavra, o nosso coração anseia por ela. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia numa passagem bastante conhecida, no livro dos Salmos. No Salmo de número 40, o versículo do 1º ao 4º, a parte A. Salmo 40, de 1 a 4a. Uma vez mais, na sua casa, abra sua Bíblia e compartilhe com os seus. Salmo 40, de 1 a 4, a parte A. E assim nos diz a palavra do Senhor, ouça atentamente. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Vamos orar, pedindo que Ele nos dê a compreensão da sua palavra. Bendito Deus, lemos a tua voz, queremos que ela fale aos nossos corações aflitos, sedentos, para que possamos encontrar a paz, a motivação para caminhar nestes dias tão diferentes que estamos passando. Por isso, Deus, que o teu Espírito trabalhe em cada um de nós, nas casas, nos corações, para que a palavra mude o que precisa ser mudado. É a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vi da história de uma mulher que era exageradamente estressada. A impaciência foi tão grande que acabou parando em um médico. As próprias pessoas que estavam ao seu derredor não se aguentaram. E o médico a ouviu, tomou conhecimento de sua história e recomendou que ela fizesse uma terapia ocupacional. Ele tinha lido sobre a arte oriental dos bonsais. Você se lembra aquelas árvores pequenas, aquelas árvores em miniaturas? E ele acreditou que a arte dos bonsais era muito bem indicado para a condição daquela mulher. E recomendou o mestre para que ela procurasse. E a mulher foi atrás deste mestre de fazer bonsais. Ele deu os itens que ela deveria comprar: vasos, humus, adubo, semente. E disse que ela deveria voltar dali 6 meses para começar a sua aula. Imagine você, uma pessoa tomada de impaciência, ter que esperar 6 longos meses. Aquela mulher teve o seu primeiro teste de paciência. O tempo passou e veio então a primeira aula. Semente devidamente plantada, tudo no seu lugar, e levanta-se a pergunta: mestre, quanto tempo levará para o meu bonsai estar pronto? O mestre, característico de sua natureza, demorava para responder. Passaram-se 10 longos minutos e ele respondeu: 30. Mas a angústia daquela mulher de ver a demora do complemento da resposta, e ela completa para ele: 10 dias. E ele diz assim: não. 30 dias, não. 30 anos. Se você for dedicada, talvez 25 anos. Ela explodiu diante daquela situação e disse: tudo isso? Eu não tenho paciência para tanto tempo, para ter uma aula de paciência. E paciência é um exercício. E é dela que nos fala este salmo que acabamos de ler. O cabeçalho do salmo nos diz que ele é de Davi, foi escrito para o mestre de canto, para o maestro dos levitas, uma espécie de um líder musical do povo de Deus. E se você olhar bem, perceberá que são 2 salmos, eles estão ajuntados em um único salmo. Até o versículo 12, nós temos o primeiro salmo, e do versículo 13 para frente, se você conferir na sua casa, vai perceber que é o mesmo Salmo 70. Ele foi copiado e anexado no Salmo de número 40 para complementar a ideia deste cuidado de Deus que o salmista está querendo trabalhar.
Mas este é um salmo de recordações, porque o tempo verbal dele é colocado no passado, especialmente no início do salmo. Olhe para você ver na sua Bíblia, versículo 1, esperei. Versículo 2, tirou-me. Versículo 3, me pôs. A ideia é sempre de passado, porque são recordações. Recordações de um tempo difícil, especialmente ensinou a terapia da paciência. Eu gostaria que fosse temática para pensarmos nesta noite. Diante da pandemia que assola o nosso mundo, a nossa rotina que foi virada do avesso, por todos os lados, a palavra de ordem do dia é estresse, tédio, enfadonho, impaciência. Mas nós precisamos mais de paciência. E a terapia da paciência nos ensina a esperar. É isso que nos mostra o versículo 1. A ordem do dia é esperar. Esperar e esperar. Mas como esperar quando você faz parte da geração do controle remoto? Aqueles que são das antigas vão se lembrar que a televisão era o maior entretenimento das casas. Dava um trabalho enorme para trocar de canal. Primeiro porque só pegavam 2 canais. Um terceiro canal existia, mas era quase que inassistível, de tão mal que pegava. E depois você precisava de no mínimo 2 pessoas para trocar de canal. Um ficava dentro de casa, o outro ficava no quintal, lá perto de onde ficava a antena. Dependendo da distância, precisavam de 3 pessoas, porque no meio do caminho, pela distância, ainda precisava ter um intérprete. E o ritual começava. Acredite, demorava 5 minutos para se trocar de canal. Você conta isso hoje para um adolescente, e eles dão até risada, mas é verdade. Levava-se 5 minutos para trocar de canal. Aquele que ficava dentro da casa, girava o botão e acompanhava a imagem para ver se ela estava pegando bem. O outro ia para o quintal e ficava junto da antena, virando-a para a direção mais ou menos onde eles estavam acostumados, e aí começava aquele grande ritual que o quarteirão inteiro acompanhava. Aquele de dentro dizia, vai lá! E quem estava fora começava a dizer, pronto! Aí quem estava dentro gritava, ainda não! Mais um pouco! E ele dizia, aí, não, passou, volta! A vizinhança inteira ficava sabendo que eles estavam trocando de canal. O vizinho da casa ao lado até dizia para a esposa, meu bem, eu quero assistir o jornal e já começou. E quando ela olhava e dizia assim, mas como é que você sabe que já começou? E ele dizia, o vizinho já trocou de canal. Que luta era trocar de canal? Hoje você se assenta no sofá de sua casa, um sofá confortável, debaixo da coberta bem quentinha, com um objeto do tamanho do seu celular e apenas um botão. Apenas um botão. Mais rápido do que o piscar dos olhos, você troca de canal. E vai dizer para esta geração que se acostumou em que tudo se transforma na rapidez de um clique, de que ela tem que esperar. Esperar não é fácil. Mas parece que esta é uma das grandes lições que Deus está querendo nos ensinar nesta pandemia. Esta pandemia que nos virou do avesso. A vida não responde ao toque de um botão, por isso nós temos que aprender a esperar. E o salmista no versículo 1 diz, esperei. No hebraico, literalmente, o verbo se repete 2 vezes para dar ideia de confiança. E ele diz assim, eu esperei e esperei no Senhor. Ninguém sabe ao certo o que estava na mente de Davi quando ele escreveu este salmo. Algumas sugestões. Talvez ele se lembrou daquele momento que fugia do rei Saul, quando por ciúmes e injustamente o perseguia. Davi fugiu por montes, pelos desertos, viveu em cavernas. E aquilo parece que não tinha fim. Mas Deus estava ensinando para Davi de que tinha que aprender a esperar. Talvez Davi estivesse sofrendo pelas consequências dos seus pecados.
instantes depois de ter adulterado, matado. A culpa o consumia. Ele até se arrependeu, mas aquela dor parecia que não tinha mais fim. E o tempo ia passando, e Deus usou do tempo como uma terapia para tratar do coração de Davi. Querido ouvinte, você que está na sua casa, as grandes lutas desta vida são também terapias que nos ensinam a paciência de esperar. As pessoas perguntam: pastor, quando a nossa vida voltará ao normal? Todas as vezes que alguém pergunta, eu respondo dizendo: ninguém sabe. Ninguém tem a resposta. Os analistas até fazem sugestões. Junho, setembro, outubro, o ano inteiro. Mas a bem da verdade é que ninguém sabe de uma resposta. Contudo, de uma coisa nós precisamos saber, e isso precisa estar certo em nossos corações. Deus está nos dando uma terapia de paciência. E nós precisamos aprender a lição de saber esperar e esperar no Senhor. Tem andado estressado, cansado, a vida está enfadonha. Precisa aprender a esperar. Este é um tempo de esperar. A terapia da paciência nos ensina a esperar, mas também nos ensina a realçar. Versículos 2 e 3 nos mostram isso. Nós somos a geração que aprendeu o poder do botão. Pense você em algumas décadas atrás, quando uma pessoa tinha que se levantar pela manhã e tinha que acender o fogão em sua casa. Fogão a lenha. A família precavida cortava e guardava lenha dentro de sua casa para protegê-la da chuva e também para ganhar tempo. Sendo então precavido, o responsável pelo fogão precisava levantar bem mais cedo que os demais da casa. Levantava de madrugada. E acender o fogo era um processo de paciência, que podia levar até 1 hora, acredite. Só depois do fogão devidamente aceso, o café era preparado e a família ia se levantando. Hoje, nos nossos dias, um botão. Apenas um botão. E todo o trabalho é resolvido em apenas um botão. Ensinar uma multidão empoderada pelo poder do botão, onde tudo se resolve com apenas um clique. De que precisa ter paciência não é tarefa fácil. Mas a lição agora é de que o tempo de espera realça o valor da conquista. E o salmista revela isso nesta passagem. Versículo 2, o salmista fala do poço de perdição, fala do tremendal de lama. Isso é como uma areia movediça. Quanto mais você se mexe, mais vai se afundar. Então é melhor ficar quietinho. Mas este é o drama. Ir afundando lentamente e não ter onde se apegar, não saber o que se pode fazer, ter que ficar quieto vendo-se afundar. Isto é uma tortura. Porque nós aprendemos a resolver os nossos problemas apertando botões. Mas no lamaçal, você não pode fazer nada, a não ser esperar. E esperar no Senhor. Mas a espera realça o valor da conquista. Grave isto. A espera destaca o valor da conquista. E ao tempo de Deus, o versículo 2 diz que o Senhor tirou Davi do poço de lama, firmou os seus pés numa rocha. E o versículo 3 diz que uma alegria tomou conta do coração do servo do Senhor por aquele grande livramento e fez disso colocar nos seus lábios um cântico, um hino de louvor, e ele fez disso um grande testemunho do cuidado do Senhor. A espera realçou a conquista. É como aquele presente que é colocado debaixo de uma árvore no período de Natal. A família coloca.
E depois diz à criança: olha, você só vai poder abrir no dia do Natal. A criança passa 15 dias dizendo a cada manhã: deixa eu abrir, pode abrir hoje. E a família diz: não, só no Natal. Quando chega aquele dia do Natal, que alegria! A criança abre aquele pacote e aquele brinquedo passa a valer muito mais do que antes, porque a espera realçou o valor da conquista. Deus está nos ensinando a paciência. Estamos aprendendo que uma simples volta no parque da cidade valia tanto e nós não percebíamos. Estamos aprendendo que a liberdade de andar pelas ruas da cidade e observar as vitrines de uma loja era tão especial. E não sabíamos. Estamos sendo ensinados de que ir à igreja era tão maravilhoso vir à casa do Senhor. E quantas vezes nós perdíamos por ficar em casa por coisas tão fúteis. Tempo de espera realça o valor. Para aquele que está doente, apenas o ar que nós respiramos, vale muito mais do que aquele carro, do que a casa, ou do que a viagem luxuosos. Deus está nos mostrando em meio a tudo isso, que o tempo realça o valor de coisas tão simples, que não víamos o seu grande valor. Eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que quando tudo isso passar, nós daremos mais valor a pequenas coisas. Nós seremos muito mais gratos a Deus por aquilo que nós tínhamos e não percebíamos. Eu tenho a certeza de que haverá nos nossos corações um valor muito maior por estarmos na casa de Deus e podendo cultuá-lo. A terapia da paciência nos ensina a esperar, nos ensina a realçar e também confiar. É isso que nos mostra o versículo 4. Nós somos a geração digital porque o nosso mundo está se transformando num mundo de botões. Com um botão, você abre o portão no meio de uma tempestade e sai de sua casa com o carro sem se molhar uma única gota. Com o mesmo botão, com um botão, você pode controlar a temperatura do carro, da casa, do seu trabalho. Com o poder do botão, você fala com parentes do outro lado do mundo. Com este mesmo poder do botão, você consegue sacar o dinheiro e com ele também consegue comprar aquela linda roupa da vitrine. E com este poder do botão, você consegue pagar o carrinho lotado de compras naquele supermercado. E a nossa geração se acostumou a resolver os problemas assim, apertando botões. E se acostumou a pensar que a mão tem o poder, é quase que mágica. Porque aperta botões e as coisas acontecem. Mas agora Deus está nos ensinando que não. Que nós não temos o poder de nada. Deus está nos ensinando que a mão que abria a porta agora pode abri-la, mas não pode sair de casa. Deus está nos ensinando que as mãos calejadas, que antes podiam buscar e trazer o pão para casa, agora não podem. Deus está nos ensinando que aquela mão que abraçava e sentia segurança no aperto da outra mão, agora se vê sozinha. Deus está nos ensinando que a vida não está nas nossas mãos, que a tecnologia se tornou impotente, que a ciência se mostrou limitada, que o dinheiro não vale tanto quanto nós imaginávamos e que o poder da natureza é muito maior do que nós podemos controlar. Deus está nos mostrando que a nossa suficiência, na verdade, é muito frágil. E nós não temos saída se não confiar no Senhor. E os problemas da vida nos mostram isso. Eles revelam a nossa pequenez, revelam a nossa dependência, e nesta hora a nossa dependência total do Criador.
Davi estava olhando para trás quando produziu este salmo. Ele estava olhando para aqueles dias de luta que passou e reconhece que é bem-aventurado, é muito feliz aquele que consegue pôr a sua confiança no Senhor. Alguém perguntou: pastor, se nós pegarmos essa doença, o que nós vamos fazer? E a minha resposta é a mesma, de que se nós não pegarmos a doença, se nós não pegarmos, ou se pegarmos, nós temos que confiar no Senhor. E a vida inteira nós pregamos isso, que Deus está no controle da história, e agora nós estamos sendo testados. E nós precisamos ser aprovados aprendendo a confiar no Senhor. A vida inteira nós pregamos que vamos morrer, e quando morrer vamos para o céu. E agora estamos sendo testados. E precisamos aprender a confiar no Senhor. Você que está na sua casa, Deus está nos mostrando que a nossa suficiência, na verdade, era muito frágil. Você está com medo, está assustado, estressado. Nós não temos saída, senão nesta hora aprender que nós temos que confiar e confiar no Senhor. Quero concluir dizendo que esta semana atendi uma pessoa que disse uma frase que talvez defina aquilo que quase todos estamos sentindo nos nossos corações. E a frase foi esta: parece que o meu copo encheu, pastor, e começou a transbordar. E é isso que nós estamos sentindo: estresse, tédio, impaciência. E ouvimos o tempo todo as pessoas dizerem: parece que nós não aguentamos mais. E o pior de tudo é que as pessoas estressadas brigam. Filhos e pais amontoados numa mesma casa brigam. Marido e mulher constantemente debaixo de um mesmo teto brigam. E as pessoas vão para as redes sociais para brigar lá. Brigam pela política nacional, direita e esquerda. Brigam pela política local que está se aproximando. Brigam pelo conflito de ficar em casa ou de voltar ao trabalho. Brigam pelo dilema, morrer ou falir. A sociedade briga, porque está estressada, enfadada, cansada. E a palavra de Deus nos ensina a terapia da paciência, e nós precisamos de paciência. Precisamos esperar, e não há saída se não esperar, mas esperar no Senhor. Precisamos aprender a realçar. Isso tudo nos faz entender o valor de coisas tão pequenas que passavam despercebidas. Nos ensina a confiar. Há um Deus onde a nossa alma pode encontrar a paz. Precisamos nele confiar. Que o Senhor nos dê esta terapia da paciência. Amém.